Oi, oi, meu nome é Emanuele Pereira Dabo Cordeiro e hoje eu vim falar um pouco sobre o livro que eu escolhi. O título dele é Heróis Sem Glória, né? E ele é escrito por Antônio Manuel Neto Guerreiro, editora Espaço Editorial, São Paulo, 2010. Então, um pouco sobre o livro, né? O livro ele fala de um romance de uma família de português que veio para o Brasil na época, né, da Era Vargas até a Nova República. Ele é escrito, né, e é bem interessante isso, por um português que veio morar no Brasil na década de 50. E ele é um estudioso da cultura tanto portuguesa quanto brasileira, e ele também é formado em direito. Então é um livro assim que ele retrata muitos fatos históricos, que ele tem uma leitura fácil, é dinâmico. Ele tem poucas páginas, tem 260 páginas. Um livro curtinho, as letras são bem grandes, então é bem gostosinho de ler. Então, vamos lá. Qual que seria o tema histórico, né? Como eu abordaria ele dentro de sala de aula? Eu trabalharia no nono ano e o tema seria imigração no Brasil durante o século XX, né? Porque retrata realmente como esse espírito, o que sentia um imigrante que vinha para o Brasil durante esse período, né? Quais as dificuldades, o que eles enfrentavam, o preconceito, qual ambiente social eles se enquadravam, né? E a gente também poderia pegar um espaço na BNCC, tanto da era Vargas, quanto da ditadura militar, quanto da Nova República, né? Porque esse livro ele está nesse período e é bem interessante para fazer essa ponte como o imigrante é tratado hoje no nosso país, né? Quais se as dificuldades que ele tinha naquela época são as mesmas que ele vai encontrar hoje. Se o olhar do governo daquela época é o mesmo que se tem hoje. Porque na era Vargas se tinha um grande preconceito. Você selecionava imigrantes para vir para o nosso país, não era qualquer um que entrava. A pessoa estava numa época onde se tinha uma hegemonia, onde você queria pessoas brancas, onde você queria uma raça específica e não se aceitava e se menosprezava outras, né? Então, os portugueses não estavam listados, né, dos mais requisitados a vir morar no nosso país. Então, o que motivou essa escolha? Eu entrei em contato com esse livro há muito tempo atrás, quando eu era criança ainda, né, adolescente, e eu gostei, na época eu gostei, eu já vi a importância dele. Então, quando veio a proposta da atividade, na hora eu lembrei dele. Por quê? Porque ele tem uma leitura acessível, né? Ele é bem explicativo. Quando ele fala de um fato histórico, já tem um rodapé embaixo, ele tem bastante diálogos, então é um livro fácil de se ler. E é um tema muito importante. Por quê? Porque ele vai trabalhar justamente essa questão da imigração, do sentimento de imigrar. Quais motivos levam uma pessoa a sair do seu país para ir para o outro? As expectativas que ela tem, né? A esperança de vida que ela tem, e muitas vezes ela se frustra. E uma reflexão muito importante sobre o fato da imigração, né? Como o país lidava antigamente e como lida hoje. E como o papel social que esses imigrantes têm desenvolvido na sociedade, quais ambientes eles têm vivido. E a gente vai ver que ele vai morar numa periferia, uma situação bem precária, uma casa pequena, e com o tempo ele vai batalhar para conseguir algo melhor. E você vai ver a corrupção no Brasil entrando em cena, a questão da violência muito grande, da repressão. E vamos ver se hoje acontece isso. O que será que o imigrante enfrenta quando chega aqui no país, né? Qual é o acolhimento que ele recebe? E por último, eu quero deixar um trechinho, né, desse livro, o último, quase o último parágrafo dele, que diz assim: duas malas e um filho abobalhado e incapaz. Era o que restava de Leonor depois de 20 e tantos anos no Brasil. Então, o livro é em cima, né, o foco dele é uma família, né, é o Fernando, a Leonor e o filho deles, que é o Dantas, e ele vem pequeno, esse filho cresce, se forma, entra para um partido comunista e acaba sofrendo e é quase morto por causa disso, né? Ele perde a razão. O marido dela, que é o Fernando, acaba morrendo por homicídio. Eles foram assaltar a venda que eles tinham conseguido comprar. Então a gente vê que uma portuguesa onde vê um filho incapaz, com viúva, e que volta de mão abanando, né? Deixando o Brasil para voltar para Portugal, vendo que dos anos que ela passou aqui batalhando, conquistando as coisas, foi levado em pouco tempo. Então, uma lição, né, para a gente ver como realmente estamos lidando com isso.
Então é isso, espero que tenham gostado.